As novas indicações de Aloysio Mercadante para o BNDES e Gabriel Galípolo como número 2 de Haddad no Ministério da Fazenda voltaram a criar atenção no mercado financeiro aqui no Brasil. Sobre essa reação e as expectativas para a atuação destes nomes, vamos conversar agora com o economista e gerente do IBMEC BH, Márcio Salvato. Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, primeiramente gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência por que o mercado tem reagido tão mal com o anúncio destes nomes do governo PT. É pela visão com que esses economistas se posicionam no mercado, quais são as teses que defendem até então, uma mudança muito drástica do que até então o mercado estava trabalhando. Eu imagino Paulo Guedes, que era um economista bem liberal, e agora nós estamos num posicionamento de um economista mais desenvolvimentista, mais intervencionista, acredita que o Estado deve ser aquele motor propulsor para o crescimento. Então isso significa dizer que vai mexer na parte fiscal. Agora, professor, quais são as suas expectativas para Fernando Haddad comandar a Fazenda? Claro que as reações foram muito diferentes daquilo que se esperava se um técnico tivesse sido escolhido. Mas hoje nós tivemos a informação que o número 2, o braço direito dele, é uma pessoa relativamente conhecida no mercado financeiro, já dirigiu um banco também tradicional. Mas eu queria, quais são suas impressões e quais são as perspectivas, para 2023 com essa dobradinha Haddad e um nome mais técnico comandando a cadeira de número 2 do Ministério? A cadeira 1, que é o Haddad, quando a gente conversa sobre o nome do ministro, na verdade essa poderia ser uma posição sim mais política. Hoje o Paulo Guedes, ele também tem essa posição política e uma posição acadêmica, técnica, forte e poderia sim ser separado. Eu acho que foi uma decisão de colocar um número 2 que teria esse posicionamento, aquele que vai executar de fato. Então, um seria o articulador político, o ministro Haddad, e o outro seria o técnico responsável. A posição do mercado com relação a isso é olhar um pouquinho para algumas frases que o Galípolo já colocou sobre discutir um pouquinho sobre a necessidade de independência do Banco Central, da discussão da necessidade realmente de uma regra de teto, de propor alguma outra solução para substituir essa regra de teto. Então, quando o mercado ouve um pouco essas falas, há uma certa reticências aí no sentido de qual é o timing com que haverá essa intervenção, qual é as propostas que virão na sequência. Por certo, nessa gestão, essa discussão da política fiscal vai ficar muito notório, de qual será o uso desse recurso e como que o Estado se coloca à frente de crescimento. Márcio, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Boa noite, Márcio. De economista para economista, esses nomes que estão vindo aí são nomes que acreditam numa moeda comum latino-americana, com Venezuela fazendo parte, talvez. Não entendem o conceito de estagflação, acham que se há queda do PIB não pode haver inflação, o que é absurdo, e gostam da ideia de imprimir dinheiro como se isso não fosse gerar problemas ou até mesmo inflação. A pergunta é muito simples: como é que uma coisa dessa pode dar certo? Difícil. Na verdade, se você olhar um pouquinho sobre economia básica, verá que nós temos aí alguns argumentos, como você mesmo colocou, que não faz sentido. Já se tentou no passado, inclusive, no Brasil, fazer por isso que a gente chamou de planos heterodoxos aí de combate à inflação, e essa discussão de que gastar não é problema, e você pode produzir moeda e a moeda cobre isso. Então, o gasto público, ou seja, endividamento em moeda nacional não faria sentido, não é problema, mas é problema sim. Nós já estamos vendo aí reflexos disso, reflexos no mercado. Hoje o governo, para fazer então a captação sobre o seu próprio endividamento que existe hoje, nós já estamos vendo uma puxada da taxa de juros para cima nesses papéis que estão sendo negociados em mercado. Nós estamos vendo já evasão do mercado de capitais indo para títulos do Tesouro que estão pagando cada vez mais, e nós vemos que a taxa de juros, então, tende a subir e, obviamente, isso é simplesmente uma cortina de fumaça, porque a partir do momento em que juros
começa a subir, a inflação vem junto, sobe juros nominal, mas o juros real daqui a pouco é corroído pela inflação. Imagina a gente chegar ali na frente, 23, não temos taxa de crescimento do PIB, então o PIB vai crescer muito pouco, inflação retornando com juros elevados, quer dizer, quem sofre? Sofre aqueles que a gente está tentando defender, então aqueles que são os mais pobres na sociedade, aqueles que não têm problema de geração de renda, que seja uma renda permanente sobre as suas famílias. Agora, professor, tem uma informação que é importante que a gente traga aqui para essa discussão, porque hoje vários portais de notícias trouxeram uma especulação de que Lula tem o desejo ou pretende revogar a lei das estatais via medida provisória, via MP, justamente para conseguir colocar alguns integrantes ali do governo de transição para comandar essas empresas estatais. E a repercussão foi muito negativa, o mercado não reagiu bem a essa possibilidade. Eu queria escutar do senhor, quais seriam os riscos caso Lula, de fato, adote essa postura e revogue essa lei? A gente tem que discutir por que a lei existe, né? Ela existe exatamente para que a gente não aparelhe o Estado, ou seja, se nós temos um número de empresas estatais, queria eu que fosse bem menos, mas existem essas empresas e você permite que cargos políticos possam exercer a direção dessas empresas, você tem o grande problema do passado, que é o emparelhamento de toda essa estrutura. Então, vira um toma lá da cá, vira uma utilização disso como posição política. Isso é um grande problema. E a lei das estatais, ela exatamente proíbe que pessoas que tenham participação ou assumir postos de liderança em partidos políticos, eles possam assumir isso. Ou seja, faz com que a indicação de pessoas para assumir esses cargos nessas estatais esteja vinculados ali à sua performance, à sua notoriedade, notório saber, naquele conhecimento daquela área específica daquela estatal. Então a gente vê essa discussão, ou o mercado vem olhando essa discussão como uma situação de que, se eu quero colocar o Aloysio Mercadante ali, por exemplo, para o BNDES, eu preciso furar essa regra da lei de estatais, então tem que mudar a regra da lei de estatais, acabou de abrir o buraco, então, para que todas as outras estatais haja aí uma avalanche de indicação política. Isso é um grande problema, pode gerar emparelhamento do Estado, e é o que aconteceu no passado, e nós sabemos o que deu nisso. Bom, conversamos com Márcio Salvato, que é economista e gerente do IBMEC BH. Márcio, obrigada, boa noite para o senhor. Boa noite.